Meu nome é Rafael e aos 30 anos sinto que a vida não se desenrolou exatamente como eu imaginei. Quando era mais novo, acreditava no amor de uma forma quase ingênua. Tinha ao meu lado uma amiga de infância, alguém que me entendia melhor do que ninguém. Passávamos horas juntos, rindo e compartilhando sonhos. Esse foi o único relacionamento verdadeiro que tive na vida. Porém, quando conheci minha primeira namorada, cometi o erro de me afastar dela. Achei que o amor romântico era o único que importava. E sem perceber, deixei essa amizade se perder. Simplesmente abandonei ela sem dar satisfação. O destino, contudo, não foi generoso comigo. A mulher que eu acreditava ser o amor da minha vida acabou me trair, me trocando por um homem mais rico e influente. Fiz um juramento a mim mesmo. Nunca mais me permitiria confiar ou me entregar a ninguém. O golpe foi tão duro que resolvi, naquele momento, erguer muros ao meu redor. Joguei todas as minhas energias e toda a minha dor no trabalho. Trabalhei incansavelmente dia e noite, como se o sucesso financeiro pudesse preencher o vazio que aquele abandono deixou em mim. Com o tempo, o esforço valeu a pena. Construí um verdadeiro império, enchi meus cofres de dinheiro e conquistei tudo o que sempre sonhei, exceto o que realmente importava. Agora, ao olhar para tudo que possuo, sinto uma pontada de vazio. É um sentimento estranho, difícil de explicar. Toda essa riqueza, todas essas conquistas e não tenho ninguém para partilhar. Nem mesmo alguém para herdar o que construí com tanto esforço. O que antes parecia ser uma vitória agora é uma lembrança constante de minha solidão. E eu finalmente entendi que talvez não seja o amor que quero, mas uma família. Eu decidi que quero ter um filho. Quero alguém para quem eu possa transmitir meus valores, para quem eu possa construir um legado. No entanto, a ideia de envolver meu coração novamente em um relacionamento amoroso ainda me causa calafrios. Não quero confiar em alguém para depois me ver traído ou abandonado. A solução me pareceu simples, embora um tanto inusitada. Vou contratar uma barriga de aluguel. Procurei uma empresa especializada, daquelas que garantem discrição e sigilo absoluto. Expliquei exatamente o que queria. Quero ser pai, mas sem amarras emocionais com a mãe da criança. É uma transação comercial, algo puramente prático. Não quero correr o risco de mais um coração partido, de mais um abandono. Eu só quero que ela tenha o meu filho e vá embora. Sem aproximação, sem amizade, sem nada que me ligue a ela. Meu nome é Carolina. Tenho 27 anos. E se me perguntassem qual é a sensação de viver com o coração quebrado, eu responderia que é como carregar uma ferida aberta que nunca cicatriza. Às vezes eu me pego rindo dessa ironia. Eu, que um dia fui uma garota cheia de sonhos, cheia de amor, cheia de fé no mundo e nas pessoas. Eu, que amei meu melhor amigo, aquele que esteve comigo em cada passo, desde a infância. Mas para ele, o amor era uma aventura diferente. Bastou que ele se apaixonasse por outra para esquecer nossa amizade, para me descartar como se eu nunca tivesse sido importante. Foi assim que eu aprendi o que era o verdadeiro abandono. Ele virou as costas para mim sem olhar para trás, cego pela primeira paixão. E eu sofria em silêncio, transformando o amor que sentia em uma raiva que me consumiu por anos. Me fechei para o mundo, deixei de acreditar em promessas e tomei decisões que me trouxeram até onde estou agora. Sozinha, sem ninguém para contar e com uma pilha de dívidas que só cresce. Minha vida foi desmoronando aos poucos. Errar se tornou um hábito, como se eu estivesse destinada a tomar as piores decisões possíveis. E agora, estou no fundo do poço. Minhas contas se acumulam em cima da mesa, ameaçando me sufocar. Estou para ser despejada da casa que um dia chamei de lar. Cada canto dessa casa tem uma história, um pedaço de quem eu fui. E agora, estou prestes a perdê-la. Quando olho para tudo o que fiz, ou deixei de fazer, percebo que não há ninguém a quem culpar além de mim mesma. Foi num desses dias, em que eu tentava pensar em uma saída, que uma conhecida me falou sobre uma empresa que contrata mulheres para serem barrigas de aluguel. Ela disse que o pagamento seria suficiente para eu colocar minha vida de volta nos trilhos, para sair dessa espiral de dívidas e, talvez, recomeçar de uma forma digna. A princípio, a ideia me pareceu absurda. Ser mãe de um bebê que não seria meu? Levar uma vida dentro de mim e depois entregá-la a estranhos? Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que talvez fosse minha única chance. Minha única chance de consertar os estragos que eu mesma fiz. Depois de muitos dias e noites em claro, eu decidi. Fui até a empresa, assinei todos os papéis e fiz o procedimento. E agora, aqui estou eu, com um bebê crescendo em meu ventre. Um bebê que não é meu, mas que sinto como se fosse. Eu deveria estar feliz pelo dinheiro que vou receber, por finalmente poder quitar minhas dívidas e recomeçar. Mas, no fundo, não consigo ignorar o vazio que essa decisão me trouxe.
Eu sinto cada movimento, cada pequena mudança em meu corpo, e uma parte de mim que eu nunca pensei que existisse começa a se apegar a essa vida que cresce dentro de mim. Estou fazendo isso para sobreviver, para garantir um futuro melhor para mim. Mas às vezes, quando estou sozinha, sinto um aperto no peito. Talvez seja medo, talvez seja arrependimento, talvez seja a voz daquele amor que transformei em ódio e que ainda me impede de confiar em alguém ou acreditar em mim mesma. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas uma coisa eu sei. Este bebê que carrego por contrato está me transformando de uma forma que eu jamais imaginei. De início, Rafael queria ser pai, mas sem envolvimentos emocionais com a mãe da criança, apenas uma transação comercial, simples e prática. No entanto, algo mudou desde que soube que a mulher já carregava seu filho na barriga. Quanto mais ele pensava no futuro filho, mais sentia vontade de estar presente. Sem saber exatamente o porquê, começou a imaginar cada etapa da gestação, a observar as mudanças, a acompanhar cada detalhe da gravidez. De alguma forma, sentia que necessitava de fazer parte do processo desde o início, estar lá desde o começo. Decidido, procurou a empresa novamente e pediu que entrassem em contato com a contratada. Queria que explicassem a ela que agora ele desejava acompanhar de perto, sem interferir em nada, apenas estar presente, acompanhar nos exames, observando o que, no fundo, já sentiu uma grande mudança em sua vida. Rafael estava em um misto de emoções que há muito tempo não sentia. A ansiedade de finalmente poder acompanhar a gravidez de seu filho o preenchia de uma alegria que ele mal podia explicar. Ele passou os últimos dias preparando o quarto do bebê, decorando cada detalhe com carinho e cuidado, como se aquele espaço fosse a primeira conexão entre ele e o filho que ele tanto queria. Ele queria estar presente em cada ultrassom, em cada consulta, queria sentir a emoção de ouvir o coraçãozinho batendo, de ver o desenvolvimento daquele pequeno ser que, até então, existia apenas em seus pensamentos e sonhos. Seria uma chance de se conectar, de começar a viver o papel de pai, algo que ele havia decidido sem a interferência de ninguém. Por outro lado, Carolina também sentia algo inesperado. Por mais que seu acordo tivesse sido feito com o único objetivo de pagar suas dívidas e dar uma nova chance para sua vida, agora, com o pedido de Rafael para acompanhar a gravidez, ela se viu dominada por uma estranha curiosidade. Quem seria o homem por trás daquela decisão? Quem seria o pai do bebê que ela carregava? E, por que ele escolhera uma barriga de aluguel? Sentimentos conflitantes se agitavam dentro dela, mas ela decidiu que iria ao encontro. Depois de tudo, era o mínimo que podia fazer. Talvez, conhecendo-o, encontrasse uma explicação que a deixasse mais tranquila. No dia marcado, ela se arrumou como pôde, deixando de lado qualquer sinal de insegurança. Ela se convenceu de que era apenas um encontro casual, nada demais, mas, em algum lugar dentro dela, havia uma faísca de empolgação, uma curiosidade silenciosa. Com o coração disparado, Carolina chegou no escritório em que foi contratada. Rafael já estava lá, ansioso, segurando as mãos como se estivesse tentando se acalmar. Ele a viu chegando e, por um breve segundo, seus olhos se encontraram. E então, no momento exato em que ela se aproximou e viu seu rosto claramente, o mundo ao redor pareceu congelar. Carolina parou abruptamente, sentindo o coração afundar em seu peito. Era ele. Rafael. O garoto que havia sido seu melhor amigo, seu primeiro amor, o homem que a deixou no passado, cegado pela paixão por outra mulher. O homem que ela tentará odiar com todas as forças, mas que ainda deixava marcas invisíveis em seu coração. Ela se viu transportada para anos atrás, para todas as mágoas que ele deixará em seu coração, e uma onda de raiva, dor e surpresa a atingiu de uma só vez. Rafael, por sua vez, ficou sem ar ao ver Carolina parada ali, bem na sua frente. Era sua antiga amiga de infância, a menina que o conhecia melhor do que ninguém, a única pessoa que sabia dos seus medos e sonhos. A mulher que ele abandonou sem hesitar, em nome de um amor passageiro. E agora, ali, diante dele, estava ela, carregando seu filho. O choque era profundo. Ele nunca imaginou que ela fosse a mulher por trás da gravidez, a pessoa que estava carregando seu filho. Era como se a vida o estivesse confrontando com uma escolha que ele fizera anos atrás, e tudo que ele jamais teve a chance de consertar.
Eles ficaram ali, imóveis, por longos segundos. Carolina podia sentir o turbilhão de emoções se revolvendo dentro de si, uma mistura de ressentimento, tristeza e, algo mais, algo que ela preferia não nomear. Sua mente gritava, exigindo que ela desse as costas e saísse dali, mas uma força estranha a mantinha em pé, encarando-o, desafiando o olhar dele. Rafael, tentando encontrar as palavras, se aproximou devagar, chamando seu nome quase em um sussurro, como se temesse quebrar o silêncio que os envolvia. Carolina, eu não fazia ideia. Ele parecia tão perdido quanto ela, como se estivesse tentando juntar os pedaços de um quebra-cabeça que, para ambos, ainda estava muito longe de se encaixar. Mas Carolina endureceu o olhar. O passado, a dor, a mágoa, tudo vinha à tona em uma onda que a impedia de enxergar qualquer outra coisa. Você quer acompanhar a gravidez? Quer ver o bebê? Pois então, veja, ela disse, com um tom ácido que escondia a vulnerabilidade que tentava controlar. Veja o filho que está aqui, crescendo dentro de mim. Mas saiba que isso é tudo que você terá. Não espere nada além disso. Ela tentou parecer firme, mas suas palavras estavam carregadas de emoção, uma confusão de sentimentos que nem ela entendia completamente. Rafael permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele viu, naquele instante, o que sua escolha de anos atrás havia causado. A dor e o ressentimento que haviam se enraizado em Carolina, a amiga que ele havia deixado para trás, e que agora estava tão irremediavelmente ligada a ele, por meio da vida que carregava. Eles ficaram ali, ambos em uma guerra silenciosa de emoções, sem saber o que o futuro reservava. Era apenas o começo de algo que eles ainda não conseguiam compreender, mas que, inevitavelmente, os uniria de forma que eles jamais poderiam imaginar. A tensão no ar era quase palpável, enquanto Carolina encarava Rafael com um misto de raiva e frustração. Ele, meio sem jeito, tentava entender o que exatamente havia feito de tão errado. Olha, Carolina, eu sinto muito se te magoei, de verdade, ele começou, com uma expressão sincera, mas claramente confusa. Mas nós éramos só amigos, e nossas vidas tomaram rumos diferentes, não é? Eu não entendo por que você ficou tão ofendida com tudo isso. A gente era muito jovem. Eu só segui em frente. Carolina arqueou uma sobrancelha, incrédula. Só amigos? Ela repetiu, com uma risada sarcástica. É sério que você acredita nisso, Rafael? Eu era a única pessoa que estava ao seu lado desde sempre. E quando apareceu a primeira garota bonita, você simplesmente me apagou da sua vida. Como se eu nunca tivesse existido. Ele coçou a cabeça, visivelmente desconfortável, mas ainda tentando se manter calmo. Eu não achei que fosse tão sério assim, murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A gente era jovem, sabe? As coisas eram diferentes. Carolina soltou um suspiro irritado, cruzando os braços e olhando para ele como se ele fosse a última pessoa na Terra com quem ela gostaria de estar ali, naquele momento. Claro, para você sempre foi tudo indiferente, né, Rafael? Disse ela, com uma voz carregada de sarcasmo. Para você, tudo foi sempre tão fácil. Me abandonar foi fácil. Seguir em frente foi fácil. Mas para mim, você nem imagina o que aquilo significou. Ele ficou em silêncio, finalmente percebendo a profundidade da mágoa que ela guardava. Aquele silêncio, no entanto, não ajudou em nada a acalmar Carolina, que se virou com raiva, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Sabe de uma coisa? Eu nem sei por que aceitei fazer isso. Ter que olhar para você e lembrar do quanto eu fui idiota, é insuportável. Ela pegou a bolsa que estava ao seu lado e se virou, pronta para ir embora. Rafael, atônito, levantou uma mão na tentativa de impedi-la, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Carolina, espera. Eu não queria que fosse assim. Eu realmente sinto muito. Ela apenas deu uma risada seca, sem se virar para olhá-lo novamente. Sinto muito? Repetiu, com amargura. Você sente muito porque eu tô aqui agora e você precisa que eu carregue o seu filho. Só isso.
Você nunca se importou, Rafael. E agora é tarde demais para isso. E com isso, ela saiu, batendo a porta com força. Rafael ficou parado por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Ele tentava entender o peso das palavras dela, mas, ao mesmo tempo, havia algo dentro dele que não conseguia ignorar. Uma pequena faísca de felicidade. Ele foi para casa e, chegando lá, se deixou cair no sofá, olhando para o teto e murmurando para si mesmo, ainda em estado de choque. Bom, pelo menos ela está de volta. E, ela está carregando meu filho. Ele riu, balançando a cabeça em incredulidade. Que reviravolta, quem diria? Enquanto isso, na casa dela, Carolina estava furiosa. Cada palavra de Rafael ecoava na sua mente, a raiva misturada com aquele amor que ela insistia em negar. Ela jogou a bolsa no sofá e bufou, passando a mão pelo rosto enquanto resmungava para si mesma. A gente era só amigo, claro, como se eu não tivesse sido nada. Ela bufou novamente, encarando o teto com uma expressão exasperada. Ele é insuportável, arrogante, sem noção, e ainda me faz sentir... Aff! Que ódio! Mas, no fundo, bem lá no fundo, sabia que aquela raiva toda era uma forma de proteger seu coração. Afinal, o que ela realmente não suportava era perceber que aquele sentimento ainda estava lá, vivo e pulsante, mesmo depois de tudo que ele havia feito. Em sua casa, Rafael, ainda rindo sozinho, imaginava como seria a convivência com ela nos próximos meses. Ela é brava, mas é a Carolina, né? Sempre foi teimosa assim. Ele riu, balançando a cabeça. Mas, eu não vou perder essa chance. Ela voltou, e dessa vez, eu não vou cometer o mesmo erro. Ele fechou os olhos, sorrindo, enquanto uma pequena faísca de esperança brotava em seu coração. Afinal, o destino havia encontrado uma forma inesperada de trazer Carolina de volta para sua vida. Carolina estava na sala, contando tudo o que aconteceu à sua amiga e andando de um lado para o outro. Sentia a raiva fervendo dentro de si enquanto caminhava pela sala. Ela estava tão agitada e irritada que nem percebeu quando começou a ter um sangramento, quando viu, começou a sentir uma leve tontura. O coração batia acelerado e as mãos tremiam de raiva. De repente, tudo começou a girar. Ela se sentou, mas a sensação de mal-estar aumentou. Sua visão começou a escurecer e, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, desmaiou. Quando acordou, estava no hospital. Ao seu lado, uma enfermeira explicava com um tom gentil que ela precisava de repouso, que o estresse poderia colocar sua saúde e a do bebê em risco. Carolina não conseguiu esconder a preocupação, mas tentou não demonstrar o quanto estava vulnerável. Algumas horas depois, enquanto ainda estava na cama do hospital, o telefone da recepção tocou. O escritório de Rafael havia sido informado sobre o incidente, e ele, ao ouvir o que tinha acontecido, sentiu uma mistura de medo e responsabilidade, e ele não podia permitir que ela passasse por isso sozinha. Decidido, foi imediatamente ao hospital para buscá-la. Quando chegou ao quarto, Carolina estava quase adormecendo, ainda fraca e vulnerável. Ao vê-lo parado ali, ela ficou perplexa e, ao mesmo tempo, irritada. — O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, franzindo o rosto. Ele cruzou os braços, com aquele semblante decidido que ela conhecia bem. — Vim te buscar, Carolina. Você vai morar comigo até o meu filho nascer. Ela deu uma risada incrédula, balançando a cabeça. — Você só pode estar brincando. Eu não preciso da sua ajuda, Rafael. Só porque eu estou carregando seu filho, não significa que você pode ditar como eu vivo a minha vida. Ele não parecia intimidado. Deu um passo à frente, seu olhar fixo no dela. Não, mas significa que eu tenho o direito de me preocupar com ele. E com você, por mais que você não queira admitir. Carolina bufou, cruzando os braços e olhando para o lado, tentando manter a compostura. Eu não preciso da sua preocupação. Eu estou bem sozinha. Ele revirou os olhos, impaciente. Ah, claro.
Por que desmaiar no meio da sua sala e ser levada às pressas para o hospital é estar bem, né? Ela olhou com raiva, mas Rafael não recuou. Em vez disso, se aproximou ainda mais, até estar bem próximo dela. Olha, Carolina, você pode me odiar o quanto quiser. Mas o fato é que essa criança é minha, e eu vou garantir que ela venha ao mundo em segurança. Você vai vir comigo, ou eu vou morar na sua casa, disse ele, em tom firme. Ela ficou em silêncio por um momento, as mãos trêmulas de raiva. Você é impossível, murmurou, com um suspiro frustrado. Sempre se achando o dono da razão. Pode chamar do que quiser, Carolina, mas a decisão está tomada. Eu não vou te deixar sozinha nesse estado. Depois de mais alguns minutos de discussão, em que Carolina insistia que estava bem e que não precisava de ninguém mandando nela, Rafael a ajudou a se levantar, a despeito dos protestos. Ainda resmungando e reclamando, ela deixou que ele a conduzisse para fora do hospital. No caminho para a casa dele, ela ficou em silêncio, os braços cruzados e os olhos fixos na janela. No entanto, quando chegaram ao destino, ela não conseguiu esconder o espanto. A casa de Rafael era imensa, moderna e decorada com um bom gosto impressionante. Tudo ao redor transpirava luxo e cuidado. Enquanto ele ajudava a entrar, ela observava os detalhes. Os móveis, os quadros, as peças de arte, era como se estivesse em um outro mundo, um universo que nunca imaginou que Rafael faria parte. Como ele chegou a esse ponto? Ela se perguntava em silêncio, lembrando de como, na infância, ele era apenas o garoto simples que ela conhecia, o garoto que se apaixonou pela primeira vez e abandonou. E agora, ali estava ele, dono de uma fortuna imensa, vivendo uma vida que ela jamais imaginou para ele, enquanto ela, por outro lado, estava mergulhada em dívidas e sendo despejada. Ao perceber o silêncio pensativo de Carolina, Rafael se aproximou, gentil, e perguntou: quer alguma coisa? Um chá? Uma água? O médico disse que você precisa descansar, então sinta-se à vontade para pedir o que precisar. Ela olhou, meio desconcertada com a gentileza inesperada. Talvez um chá, obrigada, disse, com um tom hesitante. Rafael assentiu, e se afastou, deixando-a ali para se acomodar. Ele voltou alguns minutos depois com uma bandeja, servindo-a com cuidado. Ela percebeu que ele tinha preparado o quarto para ela com flores frescas, provavelmente para que ela se sentisse confortável e bem recebida. E essa pequena atenção ao detalhe começou, de forma sutil, a desarmá-la. Enquanto tomava o chá, seu olhar o seguia sem que ele percebesse. Ele era atencioso, cuidadoso, e a imagem daquele rapaz imaturo de anos atrás começava a se desfazer. Durante os próximos dias, Rafael se dedicou a cuidar dela. Mesmo com os protestos iniciais de Carolina, ele continuava atento, garantindo que ela estivesse confortável, se alimentasse bem e descansasse o suficiente. Cada gesto dele, cada demonstração de cuidado, pareciam diminuir a muralha de raiva e ressentimento que ela havia construído ao longo dos anos. Quando ele perguntava como ela estava, ela respondia com um resmungo. Quando ele a incentivava a descansar mais, ela bufava em resposta. Mas, pouco a pouco, o gelo em seu coração começava a se derreter. Uma noite, enquanto Rafael ajeitava o travesseiro dela no quarto que ele havia preparado especialmente, Carolina o observou em silêncio, uma onda de lembranças a invadindo. Recordou os momentos de risadas e cumplicidade que haviam compartilhado na infância, de como ele sempre foi atencioso, de como ela o amou de forma tão pura. Sentiu um aperto no peito, como se uma pequena centelha daquele antigo sentimento estivesse ali, tentando ressurgir. Ele olhou para ela e sorriu, um sorriso genuíno e tranquilo. Se precisar de qualquer coisa, Carolina, é só chamar, tá bem? Disse ele, com um tom gentil. Ela sentiu, sentindo o coração bater um pouco mais forte. Enquanto ele saía do quarto, ela ficou olhando a porta, o peito apertado. Ela ainda estava magoada, ainda carregava as cicatrizes daquela amizade quebrada e do abandono. Mas, ao mesmo tempo, começava a perceber que talvez, só talvez, Rafael estivesse tentando corrigir as feridas do passado, se redimindo aos poucos.
E, naquela noite, sozinha em seu quarto, Carolina sorriu suavemente. Os meses passavam, e a rotina na casa de Rafael mudou completamente com a presença de Carolina. A cada dia, o ambiente ficava mais leve, mais vivo. Carolina trazia uma energia inconfundível, mesmo com seus resmungos e a constante disposição para discutir com ele. E Rafael adorava a cada segundo. Ele sempre teve um carinho especial por seu jeito bravo e determinado, e agora, com ela grávida e ainda mais temperamental, ele achava tudo ainda mais engraçado. Eram constantes as pequenas discussões entre eles, o que Rafael chamava de as doses diárias de braveza da Carolina. Certo dia, ele entrou na cozinha e a encontrou segurando uma lata de conservas que não conseguia abrir. "Precisa de ajuda aí?" perguntou ele, com um sorriso malicioso, vendo o esforço dela. Carolina levantou o olhar, exasperada. "Eu estou bem, obrigada. Não preciso de ajuda para abrir uma lata, Rafael." Ele cruzou os braços e se encostou no balcão, rindo. "Tá bom então, mas, sabe, é normal pedir ajuda às vezes. O orgulho não é uma coisa bonita, e, às vezes, atrapalha." Ela bufou, revirando os olhos e voltando a tentar abrir a lata, que insistia em não cooperar. Depois de alguns segundos de luta, ela soltou um suspiro de frustração. "Isso aqui é claramente defeituoso", reclamou, jogando a lata no balcão. Rafael aproveitou a deixa e pegou a lata, abrindo-a com facilidade e um sorriso provocador. "Parece que a lata não era o problema, hein?" ele disse, se divertindo. Ela fez uma careta para ele, cruzando os braços. "Você é insuportável, sabia?" disse, tentando esconder o riso que ameaçava escapar. Ele riu alto, adorando o jeito teimoso dela. "E você é impossível. Mas sabe de uma coisa? Eu acho que gosto disso." Ela fez uma careta, fingindo não dar importância, mas, por dentro, uma pontinha de alegria surgia ao ver o brilho nos olhos dele. Era estranho admitir, mas os dias com Rafael estavam se tornando os momentos mais felizes que ela tinha em muito tempo. Então, o dia do ultrassom finalmente chegou. Carolina estava ansiosa, embora tentasse disfarçar. Rafael, por outro lado, estava claramente animado, e o caminho até a clínica foi recheado de provocações e risadas. Quando chegaram, sentaram-se lado a lado na sala de exames, e, pela primeira vez, um silêncio de expectativa tomou conta de ambos. O médico aplicou o gel frio na barriga de Carolina e começou o exame. Logo, o som do batimento cardíaco do bebê ecoou pela sala, rápido e forte. Rafael apertou a mão de Carolina sem nem perceber, e ambos ficaram em silêncio, absorvendo aquele momento. "Parabéns", disse o médico, sorrindo. "É uma menina." Rafael sorriu, os olhos brilhando de emoção, ele se inclinou e abraçou Carolina. Ela se permitiu relaxar nos braços dele por um breve instante, deixando-se envolver pela alegria daquele momento. Parecia que todo o peso do passado havia desaparecido por alguns segundos, como se nada mais existisse além daquele som, daquele abraço, e da nova vida que crescia dentro dela. "Eu vou ter uma menina", disse Rafael, com um sorriso orgulhoso. Mas, no mesmo instante em que ele disse isso, a realidade bateu em Carolina como uma onda fria. "Eu vou ter uma menina. Ele vai ter uma menina. E ela? Ela só era barriga de aluguel." Quando o bebê nascesse, Carolina teria que ir embora, sair da vida deles. Toda a alegria que sentirá segundos atrás se desfez em uma sensação amarga. Carolina o empurrou, com uma expressão fechada. Rafael notou a mudança no olhar dela, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela se afastou ainda mais, virando o rosto. "Não sei por que você está tão animado." "Isso é só um bebê, Rafael." "Não é grande coisa", disse ela, tentando esconder o nó na garganta. Ele olhou para ela, confuso. "Só um bebê? Carolina, essa é minha filha. Eu nunca pensei que fosse me sentir assim." Ela bufou, cruzando os braços. "Ah, claro, agora você tá todo emocionado. Mas vamos ver se vai estar assim daqui a alguns meses,
Quando tiver que cuidar dela sozinho, respondeu ela, azeda, sem saber como esconder o turbilhão de sentimentos que a consumia. Ele ergueu as sobrancelhas, tentando entender o que havia mudado. O que está acontecendo com você? Até agora você parecia feliz e, do nada, fica assim? Eu não entendo. Ela revirou os olhos e se levantou, pegando sua bolsa. Não precisa entender, Rafael. Eu sou só a pessoa que está carregando sua filha, lembra? Disse, com um tom sarcástico, enquanto caminhava para fora do consultório, deixando-o para trás. Rafael ficou parado, sem entender o que havia acontecido. Ele sentia uma mistura de incredulidade e frustração, mas, ao mesmo tempo, um sorriso teimava em aparecer em seus lábios. Era impossível não se divertir, pelo menos um pouco, com o jeito intempestivo dela. Pouco tempo atrás ele tinha uma vida vazia e sozinho, mas agora ele tinha de volta sua melhor amiga e uma filha em sua barriga. Ao chegar em casa, Carolina estava remoendo cada palavra daquele ultrassom. Sua mente girava com raiva, tristeza e um amor que ela ainda se recusava a admitir. Por mais que tentasse, ela não conseguia parar de pensar nele, nas palavras dele, no jeito como ele segurou sua mão quando ouviu o coraçãozinho do bebê pela primeira vez. Enquanto isso, Rafael estava sozinho em sua sala, olhando para o vazio, com um sorriso tímido que ele nem percebia estar ali. O ultrassom, o batimento do bebê, o abraço que eles trocaram, tudo isso havia mexido com ele de uma forma que ele não conseguia entender. Tentava racionalizar o que sentia, mas sempre que fechava os olhos, a imagem de Carolina aparecia, e ele era transportado de volta para os tempos da infância, para uma época onde eles eram inseparáveis. Ele lembrava de tantas coisas, dos risos, das aventuras, das conversas que varavam a madrugada. Carolina sempre estivera ao lado dele, sempre fora sua cúmplice. Ela era a única pessoa no mundo que conhecia todos os seus segredos e que sabia das suas fragilidades. Naquele tempo, ele confiava nela de uma maneira que nunca conseguiu confiar em mais ninguém. Nem mesmo na ex-namorada que lhe causou tanto sofrimento. Mas agora, depois de tanto tempo, ela estava ali, na casa dele, carregando o que ele mais desejava, sua futura filha. E, por mais estranho que parecesse, ele sentia uma certa paz ao lado dela, como se algo estivesse no lugar certo pela primeira vez em anos. Claro, eles discutiam quase todos os dias, o jeito teimoso e impulsivo de Carolina continuava o mesmo. Mas era reconfortante, de algum modo. Ele achava graça da maneira como ela cruzava os braços e o olhava com aquele olhar irritado, sempre pronta para responder com uma provocação. Só que, ao mesmo tempo, uma confusão começava a se instalar em seu coração. Havia algo diferente ali. Rafael não sabia dizer se era apenas nostalgia, o desejo de reviver a amizade, ou se, não, isso não faz sentido, ele pensava, balançando a cabeça. Ele jurou que não se envolveria com ninguém, e não era isso que estava acontecendo. Carolina era apenas a mãe de aluguel de seu filho, uma antiga amiga que ele queria reaproximar da sua vida. Apenas isso. Nada além disso. Mas, ainda assim, ele sentia uma inquietação. Cada vez que olhava para ela, ele tinha a sensação de estar vendo algo além da amiga de infância. Aquela faísca no olhar, a determinação dela, o jeito que ela ria, mesmo quando estava irritada. Era como se algo nele estivesse sendo remexido. Ele soltou um suspiro profundo e esfregou a nuca, frustrado consigo mesmo. Isso é só saudade da amizade, ele murmurou, tentando convencer a si mesmo. Não tem nada a ver com outras coisas. Mas, lá no fundo, ele sabia que algo havia mudado. Sabia que havia algo mais, uma confusão de sentimentos que ele não conseguia ignorar. E essa incerteza o incomodava. Ele não queria sentimentos complicados, muito menos com Carolina. Ela era a única pessoa que ele realmente confiava no mundo. E ele não podia arriscar perder isso. Ainda assim, enquanto essas reflexões o atormentavam, uma pequena parte dele, aquela que ele tentava reprimir, sentia uma sensação de felicidade em tê-la por perto. Carolina não era apenas uma lembrança do passado, ela era a única pessoa que fazia a casa parecer cheia, que lhe trazia um pouco de alegria e que, de alguma forma, fazia com que ele se sentisse vivo novamente.
E, no fundo, mesmo sem admitir, essa possibilidade o assustava. Certo dia, Rafael e Carolina estavam sentados no sofá da sala, em uma conversa que parecia ter começado de forma despretensiosa. Ele falava com entusiasmo, os olhos brilhando enquanto compartilhava seus planos para a filha que estava por vir. Ele descrevia, com detalhes, o quarto que havia decorado, as histórias que queria ler para ela, as viagens que sonhava fazer com a pequena. Carolina, no entanto, já havia se perdido nas palavras dele há muito tempo. Ela estava hipnotizada, os olhos fixos em sua boca enquanto ele falava, observando o jeito como os lábios dele se moviam a cada frase. Ela sequer registrava mais o que ele dizia, seu coração acelerava e uma onda de emoções a invadia. Lembranças da adolescência voltaram com força, de todos aqueles anos em que ela havia sonhado em beijá-lo, em sentir o gosto daqueles lábios que tanto a fascinavam. Ali, naquela sala, com a voz dele soando como um leve sussurro no fundo de sua mente, Carolina se entregou a um impulso que nem ela sabia que ainda era capaz de sentir. Sem perceber, ela se inclinou para frente, aproximando-se cada vez mais dele. Quando Rafael notou, já era tarde, os lábios dela se encontraram com os dele, num toque suave e inesperado. Ele congelou por um segundo, surpreso com o gesto repentino, mas logo a envolveu, correspondendo ao beijo com intensidade. O mundo pareceu parar enquanto eles se entregavam àquele momento, um beijo profundo e carregado de tudo que ambos sentiam, mas nunca haviam confessado. Quando enfim se separaram, o olhar de Rafael estava confuso e surpreendido, mas ao mesmo tempo cheio de uma nova compreensão. Carolina, no entanto, pareceu cair em si, percebendo o que havia acabado de fazer. Ela regalou os olhos, como se tivesse acordado de um sonho, e, num impulso, deu um tapa no rosto dele. "O que você pensa que está fazendo?" Ela perguntou, o rosto vermelho de raiva e, talvez, um pouco de embaraço. Rafael levou a mão ao rosto, ainda surpreso pelo tapa, mas confuso com a acusação. "Eu? Foi você que me beijou, Carolina." Ele respondeu, tentando processar a situação. Ela o encarou, visivelmente desconcertada, mas logo ergueu o queixo e falou com firmeza, como se estivesse procurando uma desculpa qualquer. "Ah, eu só fiz isso para ver se você calava a boca, Rafael," disse ela, cruzando os braços e evitando o olhar dele. "Você estava falando sem parar, e eu não aguentava mais ouvir a sua voz." Rafael riu, um riso de incredulidade, enquanto a observava se afastar. Era claro que aquilo era uma desculpa esfarrapada, mas ele não insistiu. Carolina, por sua vez, virou-se rapidamente e saiu da sala, mas, ao virar o corredor, não conseguiu conter um sorriso escondido. Seu coração ainda batia acelerado, e o gosto daquele beijo ainda estava em seus lábios, provocando uma felicidade secreta que ela não se permitia admitir. Rafael ficou parado no mesmo lugar, observando-a ir embora, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Ele levou a mão aos lábios, como se quisesse prolongar o sabor daquele momento. Por mais que o tapa e as palavras dela o tivessem deixado perplexo, ele sabia que aquilo tinha sido mais do que um capricho impulsivo. E, mesmo sem entender direito o que significava, Rafael sabia que queria mais. Os últimos meses haviam sido como uma montanha-russa emocional para Rafael e Carolina. Com cada semana que passava, ambos se viam mais apegados, mais conectados, mas também mais conscientes de que o tempo estava acabando. Carolina sentia o coração apertar cada vez que pensava no que aconteceria depois do parto. Não apenas ela perderia Rafael, o homem que sempre amou em segredo, mas também a filha que havia carregado e nutrido dentro de si. Ela já havia perdoado Rafael em seu coração, entendendo que o que aconteceu no passado não era culpa dele, mas o orgulho sempre a impediu de revelar seus verdadeiros sentimentos. Por outro lado, Rafael estava completamente confuso. Quando começou essa jornada, ele só queria um filho, alguém para construir uma família e deixar seu legado. Mas agora, tudo havia mudado. Ele percebia, com uma clareza dolorosa, que Carolina era a mulher que sempre esteve destinada a estar ao seu lado. O tempo que passaram juntos o fez ver o erro que cometeu ao afastá-la da sua vida anos atrás. Ele queria mais do que apenas ser pai, ele queria ser o companheiro dela, queria criar aquela criança ao lado dela, queria ser uma família.
mas com o jeito como ela o tratava, sempre mantendo uma distância emocional, ele não sabia se seus sentimentos eram correspondidos. Depois de passar uma noite inteira sem conseguir dormir, Rafael finalmente tomou coragem para tentar resolver aquilo. Ele precisava saber se existia uma chance para os dois. Assim, respirando fundo e tentando conter a ansiedade, ele foi até o quarto dela e bateu na porta. Carolina, precisamos conversar. A porta abriu lentamente, revelando Carolina com uma expressão cansada e confusa. Sobre o quê? Ela perguntou, hesitante. Rafael engoliu em seco, os olhos buscando os dela, tentando achar ali alguma pista do que ela sentia. Sobre o futuro, ele começou, sua voz baixa, quase como um sussurro. Sobre como vai ser depois que a criança nascer. Eu acho que nós precisamos conversar sobre nós. Antes que ele pudesse continuar, um som molhado e inesperado interrompeu a tensão do momento. Carolina olhou para baixo, com os olhos arregalados, e percebeu que sua bolsa havia estourado. O pânico rapidamente se espalhou em seu rosto enquanto ela segurava a barriga, sentindo as contrações começarem. Rafael, a bolsa, estourou. Ela conseguiu dizer entre uma respiração ofegante e outra. Ele não hesitou um segundo sequer. Em um movimento rápido, a pegou em seus braços e a carregou pelo corredor, correndo como se o mundo estivesse em chamas. Carolina tentava conter a dor, mas uma pequena parte dela não podia deixar de se sentir segura nos braços dele, mesmo naquela situação caótica. Respira, Carolina, vai ficar tudo bem. Eu estou aqui com você, ele murmurava enquanto corria até o carro. A caminho do hospital, Rafael segurava a mão dela com firmeza, oferecendo-lhe o apoio que sabia que ela precisava. Carolina, entre gemidos de dor, apertava a mão dele, buscando conforto. O silêncio entre eles agora era diferente. Mesmo sem palavras, havia um entendimento, uma troca de emoções que passava além do medo e da ansiedade. Finalmente, ao chegarem ao hospital, Rafael não soltou a mão dela por nada. Ele se manteve ao lado dela, segurando-a, sussurrando palavras de encorajamento, como se, naquele momento, todas as barreiras que os separavam tivessem desmoronado. E enquanto Carolina era levada para a sala de parto, os olhos dela encontraram os dele, e ele viu algo ali, algo que parecia ser o reflexo dos mesmos sentimentos que ele havia guardado no coração. Ela tentou sorrir, mas a dor logo a consumiu. Agora, tudo mudaria. Rafael caminhava de um lado para o outro na sala de espera, inquieto. Suas mãos tremiam, o coração parecia dar saltos dentro do peito, e cada segundo que passava parecia uma eternidade. Ele nunca imaginou que estar ali, esperando pelo nascimento de sua filha, lhe causaria tamanha angústia e ao mesmo tempo um misto de esperança. Carolina, sua Carolina. Ver o olhar dela antes de ser levada para a sala de parto mexeu com ele de uma forma que ele não sabia explicar. Aquele brilho nos olhos dela, mesmo em meio à dor, parecia um convite, uma promessa de algo que ele não queria perder. Pela primeira vez, Rafael sentia que não estava apenas esperando por sua filha. Ele estava esperando pelo começo de uma nova vida. Uma vida ao lado de Carolina. Eram tantas emoções que ele nem sabia como organizá-las. Medo, alegria, esperança, amor. Sim, ele finalmente admitia para si mesmo, aquilo que vinha crescendo em seu peito por tanto tempo, aquilo que tentou reprimir. Ele a amava. Amava a mulher que um dia fora sua melhor amiga, a mulher que carregava sua filha, a mulher que havia transformado sua vida em algo tão cheio de significado. Depois de um tempo que parecia interminável, uma enfermeira apareceu na sala de espera com um sorriso acolhedor. Rafael! Chamou. Ele se virou de imediato, o coração batendo tão forte que ele mal conseguia falar. Sim? Como elas estão? A enfermeira sorriu ainda mais, vendo o desespero nos olhos dele. Parabéns, pai. A sua filha nasceu e está bem. A mãe também está bem, apenas exausta. Você pode vê-las agora. Rafael quase tropeçou em seus próprios pés enquanto seguia a enfermeira até o quarto. Ao entrar, seus olhos encontraram Carolina, deitada na cama, com a expressão cansada, mas com um brilho suave e terno no olhar.
e em seus braços estava o pequeno embrulho que ele esperou por tanto tempo. Carolina levantou os olhos e, ao ver Rafael, sorriu de leve, com uma ternura que ela nunca deixava transparecer. Ele se aproximou devagar, sem saber ao certo o que dizer ou fazer. Então, ela lhe estendeu a filha, com um gesto hesitante, mas confiante. Rafael pegou a menina com todo o cuidado do mundo, como se segurasse o maior tesouro que já possuíra. Olhando para aquele pequeno rosto, as mãozinhas delicadas, ele sentiu o mundo parar. Era sua filha. Sua e de Carolina. Ela é perfeita, ele murmurou, emocionado. Carolina observava a cena, com lágrimas nos olhos, sentindo um misto de felicidade e tristeza. Ela sabia que logo teria que ir embora, mas naquele momento, tudo o que importava era a felicidade que via no rosto dele. Rafael, ainda segurando a filha, olhou para Carolina, e no impulso, se aproximou e deixou um beijo suave na testa dela. Obrigado, ele disse baixinho, com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Carolina apenas assentiu, sentindo mais lágrimas rolarem. Era o momento mais bonito e doloroso de sua vida. E agora, mais do que nunca, ela sabia que se despedir seria insuportável. Mas por agora, ela decidiu guardar aquele instante, aquele carinho, aquela esperança. Na noite seguinte, Carolina se lembrava da última conversa que teve com Rafael, quando ele bateu em sua porta querendo decidir o futuro. Ela se lembra que ele agradeceu a ela por dar à luz a sua filha, e, para ela, ficou claro que, em seu entendimento, a criança era dele, apenas dele. Carolina viu, então, que aquele era o jeito dele de delimitar as coisas, de manter uma distância emocional entre ela e o bebê que carregou por meses. Na madrugada seguinte, quando uma enfermeira traz o bebê para que ela o amamente, Carolina não consegue segurar as lágrimas. Sente o peso do adeus em cada movimento, em cada respiração. Com o coração apertado, alimenta a criança uma última vez, tentando gravar cada detalhe em sua memória. Em seguida, em prantos, entrega a pequena de volta à enfermeira, acariciando-a uma última vez. E, antes que alguém perceba, ela vai embora em silêncio, despedindo-se para sempre. Amanheceu, e Rafael estava determinado. Ele olhava ao redor do quarto que havia preparado cuidadosamente para o retorno de Carolina e do bebê. Tudo estava em perfeita ordem, e ele mal podia esperar para vê-la cruzar aquela porta com um sorriso no rosto, pronta para começar uma nova vida ao lado delas. Mas, ao chegar ao hospital, a realidade foi um choque doloroso. A enfermeira o informou que Carolina havia ido embora no meio da madrugada, deixando apenas uma breve nota de agradecimento. Confuso e incrédulo, ele se perguntava como havia interpretado tão mal os sentimentos dela. A possibilidade de ela simplesmente não ter desenvolvido nenhum apego pela filha, nem por ele, o devastava. Como ela podia ser tão fria? Em 9 meses, depois de tudo que viveram, será que ela não sentia absolutamente nada por ele, ou pela filha? Sentia-se enganado, humilhado, como se a tivesse idealizado. E agora ele estava sozinho, com a filha nos braços, e uma ferida aberta que ele não sabia como fechar. Porém, ele não era homem de desistir facilmente. Deixou a bebê sob os cuidados da babá e, com o coração fervendo de raiva e desilusão, foi direto para a casa de Carolina. Bateu na porta com força, e quando ela abriu, seus olhos se encontraram com os dele, cheios de surpresa e um pouco de culpa. Como você pôde fazer isso, Carolina? Ele começou, sua voz firme e cheia de frustração. Você é mesmo tão insensível assim? Tão egoísta, tão sem amor, que não consegue sentir nem um pouco de carinho por um bebê que passou 9 meses na sua barriga? Carolina o olhava, mas não disse nada, então ele continuou, a raiva crescendo com cada palavra. Eu pensei que você tivesse mudado. Pensei que aqueles meses significassem alguma coisa. Mas, pelo visto, estava enganado. Eu confiei em você, e você simplesmente fugiu. Como se ela não fosse nada para você, como se nós, ele hesitou, sua voz falhando momentaneamente. Como se nós não significássemos nada para você. Ela respirou fundo, cruzando os braços defensivamente. E então, numa voz amarga, rebateu.
Nada? Eu fui a barriga de aluguel, não fui? Achei que você só quisesse deixar claro que era só isso. Que a criança era sua e que eu não tinha nenhum direito sobre ela. Por isso você queria conversar, não é? Para me despedir da filha que carreguei por 9 meses? Rafael deu uma risada amarga. Você acha que eu quis conversar para te afastar? Meu Deus, Carolina! Eu quis conversar para dizer que eu queria que você ficasse, para sempre, que eu queria que nós formássemos uma família. Eu estou apaixonado por você, por essa mulher teimosa, orgulhosa e inacreditavelmente cega para tudo que está diante dela. Mas, pelo visto, você não merece nem a mim, nem a nossa filha. As palavras escaparam dos lábios dele antes que ele pudesse contê-las. Havia um silêncio pesado entre eles. Os olhos de Carolina brilharam com uma intensidade nova, misto de surpresa e emoção. As palavras, nossa filha, fizeram seu coração saltar de alegria, e a confissão de estar apaixonado por ela. Então, antes que ele pudesse reagir, ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, e o beijou com uma urgência que ambos haviam reprimido por muito tempo. Rafael, pego de surpresa, hesitou por um segundo, mas logo envolveu-a nos braços, correspondendo ao beijo com toda a paixão acumulada dos últimos meses. Quando o beijo finalmente se desfez, ele a olhou com uma mistura de incredulidade e esperança. Por quê? Perguntou ele, com a voz baixa. Vai me dar outro tapa agora? Carolina riu, emocionada, enquanto uma lágrima descia pelo seu rosto. Porque eu te amo, Rafael. Sempre amei. Toda essa raiva, toda essa distância, era o meu orgulho. Eu sempre quis que você percebesse, mas você nunca notou. Ele enxugou a lágrima dela com o polegar, sorrindo suavemente. E você acha que eu vou te deixar escapar agora? Ela balançou a cabeça, com um sorriso trêmulo, e sussurrou. Não, não quero ir a lugar algum. Eu quero ficar. Eu quero ser mãe da nossa filha, quero ser parte da sua vida. Quero que a gente seja uma família. Sem dizer mais nada, Rafael pegou-a pela mão e a guiou até o carro. Ao chegarem na casa dele, agora a casa dela também, ele a levou até o quarto da filha. Carolina olhou para o berço onde a pequena dormia serenamente e sentiu o coração se aquecer com uma ternura indescritível. Rafael a abraçou por trás, repousando o queixo no ombro dela, e sussurrou. Bem-vinda à sua casa, bem-vinda à nossa família. Carolina olhou para ele, com lágrimas nos olhos, e sorriu. Ali, naquele instante, tudo fazia sentido. Todo o sofrimento, toda a mágoa, todas as brigas, tudo culminara naquele momento de redenção e amor. E naquele lar, eles encontraram, enfim, a felicidade que ambos buscavam. Uma família, construída com amor, superação e o desejo de recomeçar. Ei pessoal, quero te apresentar o primeiro e-book do canal, Segredos da Fazenda, Renascendo no Amor. É um romance que mistura drama e emoções intensas. Imagina, um fazendeiro viúvo, carrancudo, que fechou o coração depois de uma grande perda, e uma patricinha da cidade grande que vai parar na fazenda dele por puro acaso. Totalmente opostos, né? Mas as faíscas que rolam entre eles vão desafiar tudo o que você espera de uma história de amor. Entre segredos, conflitos e muita emoção, esse romance vai te mostrar que o coração tem seus próprios planos mesmo quando a razão diz o contrário. Se você ama histórias que tocam fundo e te fazem torcer pelos personagens até o último capítulo, não pode perder essa. Quer saber o que acontece quando esses dois mundos colidem? Não vou dar spoilers, mas já te adianto, esse amor vai te emocionar do início ao fim. E o melhor? Tá disponível na Amazon por apenas R$ 5,99. Corre lá e garante o seu. E se você curtir, não esquece de deixar sua avaliação, hein? O link está na descrição e no primeiro comentário. Te espero lá.